Uma outra opção também muito interessante é o zagueiro Wallace, ex-Cruzeiro, Lazio, jogou também pelo Mônaco da França. Ele está livre desde que deixou o Al Ittihad Kalba, nesse clube dos Emirados Árabes, e hoje se encontra à disposição do mundo da bola. 29 anos de idade, bom zagueiro, forte fisicamente, se destaca também no jogo aéreo, passou também pelo Braga no futebol da Turquia e esteve por 2 anos na China antes de fechar contrato com esse clube dos Emirados Árabes. A questão dele é principalmente este aspecto de estar jogando em ligas mais fracas, né, nos últimos anos, mas é um zagueirão que eu acho muito interessante, não à toa foi um nome titular, por exemplo, em determinado momento, tanto do Mônaco da França quanto pela Lazio. Aqui no Brasil, ele é revelado pelo Cruzeiro, surge ali em 2013, 2014, mas não jogou muitas vezes. O zagueiro Marlon é mais um também que está livre. Aquele Marlon, ex-Barcelona, Fluminense, passou também pelo Sassuolo, Shakhtar, Monza. Bom zagueiro, tá? Eu gosto do Marlon, acho que seria um jogador muito interessante para o Vitória. Pegando aqui nessa temporada, ele jogou 8 vezes, tá? Pelo Fluminense, mas não chegou a exceder, né, aquele número máximo de partidas para se mudar para outro clube. Não fez uma temporada boa no ano passado, ele que voltou da Itália, esteve no Monza da Itália e foi muito bem, é um nome titular, etc. Só que no Fluminense não foi titular, não conseguiu engatar uma grande sequência, alguns jogos meio perdidão do Marlon também. Ainda assim eu penso que é um jogador interessante. Ele estava, inclusive foi anunciado por um time do futebol árabe no mês de julho, mas eu não sei o que aconteceu, sendo honesto aqui com vocês, ele não está inscrito nesse clube, nem no site Transfer Market, muito menos aqui no Logo, então é um jogador que se encontra ainda à disposição no mercado da bola. Acharia sim um ótimo reforço o zagueiro Marlon também. Pode deixar a sua opinião sobre esse atleta. Fixo. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero fazer uma indicação mais ousada para a diretoria do Vitória, de mais um nome que está livre, ou seja, pode fechar ainda, mesmo com a janela de transferências encerradas, que é o português Pizzi. Acho que é essa a pronúncia correta, 34 anos de idade. Lembro muito dele no FIFA, joguei ali na época dele do Benfica, etc. Jogador muito bom, tecnicamente falando. Hoje tem 34 anos de idade. Não me surpreenderia a chegada, por exemplo, de portugueses aqui no Brasil, no Vitória, em qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Pizzi, obviamente, que não é um jogador barato. Esteve no ano passado no Braga de Portugal, marcou 4 gols e deu 4 assistências em 44 jogos. Pelo menos vinha jogando com frequência, atuou, por exemplo, na Champions League, onde marcou 2 gols em 6 jogos. Jogador revelado pelo Bragança, esse clube lá de Portugal, passou também no Paços de Ferreira, Braga, Atlético de Madrid, Espanhol e chegou no Benfica, onde sim conseguiu se destacar, sendo um nome de muita importância entre 2014 até 2022. Jogou no Başakşehir da Turquia e no Al Wahda dos Emirados, até chegar no Braga. Outras 2 opções no comando ofensivo, o Leandro Damião, atleta que está livre desde que rescindiu no Coritiba. Foi especulado no Internacional recentemente, mas não teve acordo. Pelo Coxa foram 3 gols em 16 partidas. Penso que o Vitória precisaria contratar um outro centroavante, tá? Sendo honesto com vocês, cairia bem dentro desse elenco. O Vitória que tem poucas opções para essa função de 9. Não sei se o Leandro Damião seria uma solução, mas é um cara experiente, tem faro de gol, não é um jogador barato, mas pelo menos ainda está livre, já que ele rescindiu com o Coritiba ainda no mês passado. Os seus 3 gols eles aconteceram no Campeonato Paranaense e também na Série B. Falando sobre uma outra opção, tem o Mikael centroavante ex-Sport, América Mineiro, Internacional, rescindiu seu vínculo com a Salernitana no futebol italiano e também se encontra completamente livre. A questão dele é que ele não joga desde o ano passado. Então assim, eu gosto do Mikael, é um cara forte fisicamente, bate bem na bola com a perna canhota, é um centroavante que tem muito potencial para tentar se recuperar. Aqui no Brasil ainda tem 25 anos de idade, mas penso que por conta dessa falta de ritmo, talvez para o ano que vem seria mais interessante. Para finalizar o nosso vídeo, o Mário Fernandes também lateral direito, já comentei sobre ele aqui em outros vídeos, mais um jogador caro, obviamente, né? Ele que acabou não renovando esse seu contrato lá no futebol da Turquia, da Rússia, pelo Zenit, 18 jogos no ano passado. O jogador também tem passagens pelo Grêmio, Internacional e CSKA Moscou. Jogou a Copa do Mundo de 2018 e a Eurocopa de 2021 pela seleção da Rússia. Ele que se naturalizou, jogou de 2012 a 2022 lá no CSKA, depois voltou para o Zenit ainda. É um cara, se brincar até com mais tempo, né? Aliás, não, de fato, jogou mais tempo profissionalmente na Rússia do que no Brasil, e essa experiência também na Copa do Mundo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre estes atletas. Acho que mencionei todos aqui no vídeo.
Um cara que eu gostaria de ver no Vitória, mas não tem jeito, é o João Pedro. O João Pedro do Grêmio, eu até coloquei ele na lista, só que ele já fez 11 jogos pelo Grêmio na Série A do Brasileirão. Ele rescindiu o seu vínculo lá no Grêmio, no Fenerbahçe, está 100% livre, só que como ele fez mais do que 7 jogos, não pode fechar com outro clube da Série A. Quem sabe pro ano que vem, se o Vitória estiver na Série A, o João Pedro, ex-futebol italiano, Fenerbahçe, Grêmio aqui no Brasil, Atlético Mineiro, acho que seria um bom reforço também, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma indicação, outro nome pra gente colocar na lista, pode deixar aqui embaixo. Outra justificativa, né, o que mostra o quão foi mal feita essa temporada do Vitória em questão de planejamento, de análise mesmo do mercado. Assim, você empresta o jogador com a necessidade, enfim, com a intenção dele se destacar, obviamente, não estou criticando isso. Mas o Vitória ele procurou 2 jogadores que estiveram emprestados, sendo que eles não tinham, o João Pedro, por exemplo, do CRB, não existia um valor, por exemplo, ou uma cláusula para ele retornar ao Vitória nesta temporada. Então assim, foi um jogador que foi emprestado, tem contrato com o Vitória até o final do ano que vem, repassado ao CRB, o volante vem sendo titular, e simplesmente o Vitória se viu na situação de que o João Pedro é do CRB, tá? Não tem o que fazer. O Vitória não vai conseguir ele de graça, a não ser que chegue, né, e por exemplo oferecesse, sei lá, 1 milhão, 500 mil reais para a liberação imediata do jogador, o que é um completo absurdo. Se isso tivesse em contrato, tudo bem, mas não era. Então assim, mostra também uma falta de planejamento e de noção dos empréstimos, né, já que você justamente quer isso, que o jogador chegue em outro clube, tenha um pouco mais de sequência e seja um nome útil. Talvez até mesmo dentro do próximo ano ou olhando as temporadas seguintes. O João Vitor também, zagueiro do Mirassol, foi procurado pela diretoria do Vitória também nesse ano. São 21 jogos pelo Mirassol na Série B, 1 gol marcado e também deu uma assistência. Um jogador muito interessante, 27 anos. Não penso que seria um nome para ser titular na Série A, mas um reserva talvez poderia ajudar, até porque o Vitória, no meu entendimento, contratou jogadores, como por exemplo o Neres e o Edu, que não são muito melhores, tá, do que o João Vitor, não. No ano passado, ele realizou 23 jogos no Barradão, foi campeão também da Série B. O Alisson Santos foi negociado, né, empréstimo ao União Leiria de Portugal, 1,5 milhão de reais. Caso queira permanecer com o jogador em definitivo, o clube português terá que pagar 4,5 milhões de reais para ficar com 60% dos direitos econômicos do Alisson Santos, outro jogador que esteve, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Figueirense. O Alisson Santos, deixa eu pegar os números aqui para vocês, ele até jogou bem. Eu acompanhei alguns jogos do Figueirense, ele marcou 6 gols nessa temporada em 23 jogos, 21 anos de idade. Penso que pode ser um nome também interessante. Daqui para frente, existem outros jogadores do Vitória que estiveram emprestados também ao Itabuna, que conseguiu fazer uma Série D interessante, né? Chegou até a fase de mata-mata, até venceu o primeiro jogo contra o Anápolis, mas acabou sendo eliminado no jogo fora de casa. O Anápolis que subiu, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então assim, foi uma boa campanha, existem bons jogadores. Talvez no futuro eu possa gravar um vídeo aqui falando para vocês também sobre alguns atletas livres, tudo bem? Aliás, livres não, né, que podem ajudar no Vitória no ano que vem, talvez testando aí no Campeonato Baiano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes e faça a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!